E aí, meu povo, bom dia! Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar na live. A Hanna já tá aí, Dani, Elise, Karine, Gabriel. Aí sim, hein? Aí eu gosto de ver. Todo mundo aí levantando cedo hoje. Não sei se já é hábito de você, como concurseiro, já acordar cedo, né? Se for, ótimo, porque, como a gente sempre fala, né? O estudo pela manhã, assim, é excelente. É uma estratégia muito boa para render o teu dia, para render o teu estudo, né? Não adianta estudar muitas vezes à noite. Então, para quem já tá habituado a acordar aí 4, 5 da manhã, tá acostumado, né? Quem aí já levanta às 5 horas ou até antes todos os dias? Coloquem aí nos comentários. Ó, a Karina no Instagram do filho. Isso aí, importante participar, né? Bom dia, Ana. A gente só vai aguardar o pessoal entrar e já vamos iniciar, tá? O intuito de hoje é realmente uma revisão. E somente é implacável concurso para entrar, né? Às 5 da manhã, durante uma semana aí com vocês para poder fazer essa reta final. Então, que bom que vocês estão aqui. Ó, tem gente que acorda às 4. Isso aí. Todas as semanas aí, é importante vocês usarem essa estratégia de acordar cedo. Então, a galera já tá acostumada, né? Isso aí, acordo 5 horas todos os dias. O prof, inclusive, já tá aqui, ó, já tá em QAP. Então, bora entrar na live pra gente já começar, pessoal. Primeiramente, bom dia aí a todos. Que bom que vocês estão aqui, sejam todos bem-vindos. Estão me escutando bem, vendo bem? Isso aí. Deixa eu arrumar minha câmera, tá meio torta. Aí, agora ficou bom. Nossa, o café bem preto já pra acordar. Um cafezinho preto sem açúcar. Pessoal, é o seguinte, a gente já vai iniciar a aula para não perder tempo, tá? Só dando os recadinhos aí paroquiais. Quem aí já adquiriu, já garantiu a revisão de véspera presencial? Quem ainda já comprou e quem ainda não comprou? Pessoal, olha o recado importante, tá? Estamos aí já, primeiro lote esgotado, segundo lote já estamos aí com poucas vagas, inclusive, somente até o dia 10 de fevereiro, porque depois dessa data a gente já não consegue mais fazer pedido de camisetas, né? Uma camiseta bonitona igual essa minha aqui, ó. Escrito GM São José atrás. Tá ficando top. Em breve a gente vai mostrar aqui pra vocês, né? Então, quem ainda não adquiriu, corre, porque é ruim, né? Chegar lá na hora, não ter camiseta e ficar diferente do pessoal. Claro que a gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor para todo mundo estar com camiseta. Mas é importante que vocês também façam parte de vocês de pedir dentro do prazo, né? Que senão a gente acaba perdendo prazo, daí não consegue pedir do tamanho bem certinho de vocês, beleza? Então, quem ainda não adquiriu, fica a dica aí. Deixa eu ver quantas pessoas já temos na live. 120 pessoas acordadas aí conosco às 5 horas da manhã. Não é, né, qualquer curso que faz isso por vocês, e a gente tá aqui demonstrando sempre o nosso compromisso. E São José é um concurso que a gente tá mostrando aí um excelente trabalho de excelência dentro dos ao vivo, os alunos participando, então eu tenho certeza que a maioria das vagas serão de vocês, tá bom? Então tá, isso aí. Espero o mês virar e já garante a sua vaga, tá? Pessoal, só para avisar vocês, a gente não vai avisar os professores, tá? Então, a gente não vai avisar quem serão os professores para vocês participarem todos os dias, porque tem aquele aluno que só quer participar daquela aula que ele gosta, né? E aqui não vai ser diferente, né? Aqui a gente vai fazer diferente e vai avisar somente assim, na hora. Então, quero que vocês me falem quem será o professor de hoje. Coloquem nos comentários. Ó, a Lise, minha linda, tá aqui. A Lise aprovada, Chapecó, terminou o curso de formação. Saudade dela, nossa aluna aí, de muitos anos. Ótimo. Samuel. Elias. Quem vocês acham que é hoje? Nicolas. Amazonas na área. Muito bom, hein? A Implacável alcançando o Brasil inteiro. Samuel. Ó, tem um aluno que inventou até um prof novo aqui, ó. Rafael Marques.
E olha que a gente gosta de Prof. Marques, né? Tem Nicolas Marques, Samuel Marques e agora o Aureliano Marques. A gente gosta mesmo de Marques. Mas Rafael Marques não tem ainda, não. Bom, vou chamar o prof aqui pra gente não se estender. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele não tá aqui, deixa eu chamar ele. Convidar para participar. Vamos ver se vocês adivinharam. Caxias do Sul, Lindomar. Muito bom, hein? Boa noite. Boa noite, ó. Tô dormindo ainda, prof. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bom, pessoal? Beleza? Tô acável para acordar o professor, hein? É o professor Rafael Você Marques viu? aqui. Inventaram até um prof novo já. É, É. Camila, sua imagem não tá aparecendo para mim, tá tudo preto aqui na sua parte. Será? E o pessoal também me dê um feedback aí, pessoal. Vocês estão me Me dê um feedback. vendo direitinho, né? O prof tá aparecendo. Para mim, Tá. normal, prof. Eu acho que é um pouco a internet. Ah, pode ser. Daqui a pouco Tá aparece, né? normal. É, então acho que daqui a pouquinho já estabiliza. Vou dar uma olhada aqui na questão do áudio. O áudio tá bom? Tá tudo ok? Tá ótimo. Perfeito. Tá Prof, certo. Acho que eu tô usando o fone de besta aqui. caímos da cama hoje, né, prof? Mas é por um bom motivo. Agora o prof travou. É isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Ao vivo é assim mesmo. Vamos aguardar o prof destravar. Não sei se é só para mim. Me dê um feedback aí. Mas para mim ele caiu aqui, tá travado. Vamos aguardar o prof voltar, tá? Pessoal, voltando aqui ao assunto, o que acontece? A nossa intenção aqui com essas lives é realmente tirar vocês da zona do conforto, né? Tirar da zona de conforto, fazer vocês aí. Ó, ele realmente caiu. Vamos aceitar de novo aqui. É vocês acordarem cedo, né? Quem não tem hábito de acordar cedo. Ok. E hoje acordamos até o prof. Samuel aqui. Caiu da cama hoje, né, prof? Mas é por um bom motivo. Agora eu voltei. Agora tá bom, prof. Tá me vendo? Não tô, mas pelo menos eu tô aqui. Não dá nada, então. Importante que o prof tá vendo, tá áudio ok. E já vamos iniciar. Prof, o que a gente bolou, né, para essa semana aí? Bom, Realmente uma aula aí bem rápida, bem direto ao ponto, com o que o prof acredita que pode vir aí nessa prova, né? E lembrando a todos que estaremos aí presencialmente no dia 2 de março, um dia antes da prova. Inclusive, o prof Samuel vem lá de Fortaleza direto aqui, né, para Santa Catarina para participar ao vivo aí presencialmente do evento. Vai ser um evento incrível. A gente já tá aí quase lotado, né, prof? Como sempre, fazer aquela sim. super revisão, né? Então, durante essa semana é um tira-gosto, né? A gente vai ter essas lives aí para vocês já verem o nível dos nossos profs e que realmente o que pode cair, né? Os pontos mais importantes, eu vou até anotar aqui, depois a gente vai fazer um conteúdo bem bacana só com os principais pontos que os profs acham que pode cair na prova, né? E o Samuel, nosso convidado de honra, é um prazer, né, tê-lo na nossa equipe, nossa família. Então, obrigada, prof, aí, por Bom, aceitar esse desafio, né, também. A gente sabe da correria do dia a dia, uma segunda-feira, 5 horas da manhã, não é para qualquer um. Então, primeiramente, obrigado, prof. E se quiser dar início aí à sua aula, fica à vontade, o espaço é seu e qualquer coisa eu tô por aqui. perfeito. Muito obrigado pelo convite inicialmente. Também agradecer a todos pela recepção aqui na Implacável Concursos. Ter mais de 150 pessoas uma manhã de segunda-feira não é tão fácil assim, né? Eu sei que é uma audiência qualificadíssima e vamos aqui fazer por onde merecer essa audiência toda. Bom, pessoal, então vamos lá já iniciar sem perder tempo, fazer valer o fato de você ter acordado cedo aqui na Implacável Concursos e vamos lá começar a nossa revisão tratando do conteúdo programático do concurso da GM em São José. Bom, inicialmente vale a gente observar que o conteúdo de direito constitucional ele não é um conteúdo muito extenso, comparando com outros editais de guardas municipais. Nós temos ali uma composição de cronograma do artigo 1º ao 5º da Constituição,
depois fala sobre o artigo 37, incisos, e também sobre o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Temos, então, ali os princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º, no artigo 5º, os chamados direitos e deveres individuais e coletivos. Lá no artigo 37, a gente vai observar somente as disposições gerais da administração pública, não é muito extenso, se a gente observar normalmente em conteúdos programáticos de direito constitucional em que cai a administração pública, vai pelo menos do artigo 37 ao 39, e o fato de não ter esses dois outros dispositivos acaba ajudando bastante aí a ter um raciocínio mais objetivo. E o artigo 144 é aquele que já é bem batido, aquele que nós sabemos que tem sempre uma grande cobrança em provas de concurso público para guardas municipais, até porque a atividade a ser desenvolvida por você será uma atividade de segurança pública, como a gente já sabe, né? E por esta razão, eu quero aqui trazer para vocês direcionamentos para como deve ser revisado cada um desses pontos, como é que você deve estudar cada um desses pontos. Para começo de conversa, começando pelo início, artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. No que se trata aos chamados princípios fundamentais, nós devemos visualizar a existência de 4 princípios fundamentais importantes, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, a separação dos poderes, os objetivos da República Federativa do Brasil e os princípios das relações internacionais, em que a República Federativa do Brasil faz parte. Nós temos, então, esses 4 tipos de princípios fundamentais que nós devemos observar com muita atenção para a nossa prova. Primeiro, por quê? Porque quando o examinador ele pergunta, e isso já é uma perspectiva de cobrança da banca FEPES, quando pergunta sobre princípios fundamentais, quando eles pedem para você assinalar o item, eles costumam cobrar de forma genérica ou de forma específica. Pode ser que lá na sua prova ele peça para você assinalar um princípio fundamental. Se pedir dessa maneira, você vai marcar qualquer coisa do artigo 1º ao 4º da Constituição. Mas pode ser que ele pergunte somente sobre um objetivo. Aí você marca só o artigo 3º. Pode ser que ele peça para você marcar somente um fundamento da República Federativa do Brasil. Então você vai direto ao ponto para o artigo 1º. Cuidado com o que se pede. Esse é um primeiro ponto que a gente deve tomar cuidado, tá bom? Porque muitas vezes a gente vai pensando assim, é princípio fundamental, então pode ser cobrado aí do artigo 1º ao 4º. Mas a depender do contexto da questão, pode ser que o examinador queira somente o que está no artigo 1º, somente o que está no artigo 3º, e aí vai. E as dicas para a gente lembrar sobre esses dispositivos são aquelas já bem batidas, que todo mundo conhece, que você deve levar em consideração aqueles métodos mnemônicos. Falou do artigo 1º, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos lá a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Nós temos aqui, para lembrar, o famoso SOCIDVAPLU, soberania, C de cidadania, D de dignidade da pessoa humana, VA de valor social do trabalho, da livre iniciativa e PLU de pluralismo político. Essa é uma dica que a gente costuma sempre utilizar e sempre é muito fácil de a gente conseguir identificar tais informações lá na hora da nossa prova. O que a gente tem que lembrar, tá, Camila? E eu até costumo falar para todo mundo, é que muitas vezes as informações que a gente adquire na nossa preparação, elas estão lá na nossa cabeça e lá na hora da nossa prova a gente vai conseguir relembrar delas pelo fato de elas estarem escritas, né? A nossa prova é objetiva. E por esta razão, o fato de você repetir bastante na leitura do texto da Constituição, o fato de você bater bastante por meio de questões, vai fazer com que você lá na hora da prova consiga verificar de fato qual é o item correto ou qual é o item incorreto, a depender do que se pede. Então, as informações estarão lá presentes. O que você precisa fazer é lembrar. E a forma de você lembrar mais fácil não é nem por meio de bizus. Os bizus, eles ajudam a gente somente a ativar aquela memória, né, que ficou ali perdida muitas vezes na hora do nosso estudo, por conta de tanto estudo assim. Mas o que faz a gente lembrar efetivamente é a repetição. Concurso público, eu costumo dizer que não é sobre aquele que mais aprendeu, mas sim sobre aquele que mais lembra. Porque não adianta de nada você aprender tudo e chegar lá na hora da prova e ter esquecido boa parte. Por isso, faça sempre dessa análise repetitiva e utilize desses bizus como forma de auxílio para lembrar de tais informações. E também não vá mudar aí a ordem das coisas, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam em aprender somente o bizu e esquecer o texto da Constituição. Isso é um vacilo. A gente deve lembrar que todo bizu é como se fosse uma receita de bolo. Ele vai nos dizer ali como fazer o bolo. Porém, eu pergunto,
Teria como fazer esse bolo sem os ingredientes antes? Não tem. Então, antes de conhecer bizus, conheçam do texto da Constituição. Isso é fundamental. Perfeito? Bom, pessoal, então, fundamentos da República Federativa do Brasil é o Sociedivaplu. Aí nós temos no artigo 2º a chamada separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Aí fala lá do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Lembrar que são 3 poderes, e eles são independentes, pois um não se envolve nos assuntos do outro, porém eles são harmônicos. Por que eles são harmônicos? Porque a nossa Constituição traz a possibilidade de controle recíproco entre esses poderes. Se você perceber, existem atos praticados por poder, um dos poderes, que acaba envolvendo ali naturalmente outro poder. Quando eu falo, por exemplo, da nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, vocês devem ter acompanhado que nós tivemos ali o Cristiano Zanin indicado, depois agora o Flávio Dino. E qual foi o procedimento utilizado? Se você perceber, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fica na cúpula do Poder Judiciário. Só que ele é indicado por quem? Pelo presidente da República. E aprovado por quem? Pelo Senado Federal. Então, se você observar a atuação ali, recíproca dos 3 poderes em fazendo esse controle ali de admissão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De fato, a harmonia ela é prevista a partir desses instrumentos constitucionais em que um poder acaba podendo se envolver nos assuntos do outro, desde que constitucionalmente previsto. Mas devemos lembrar que esses poderes naturalmente são poderes independentes, pois existe a previsão de independência entre eles a partir de suas funções típicas. Beleza, esse é o artigo 2º. O artigo 3º da nossa Constituição trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. Lá fala, constituem objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cuidado e quaisquer outras formas de discriminação. É bem extenso. Mas como é que a gente faz para lembrar dos dispositivos indicados no artigo 3º? Lembra que eu falei para vocês do artigo 1º do Sociedivaplu, que todo mundo conhece? Aqui no artigo 3º, a gente pode lembrar dos objetivos por meio do bizu do CONGA-ERPRO. Não sei se você já ouviu falar. CONGA-ERPRO é o bizu que nós utilizamos para lembrarmos das iniciais de cada um dos verbos ali indicados, tá bom? CONGA-ERPRO é de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, ER, de erradicar a pobreza e a marginalização, RARE, de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É uma forma efetiva também para lembrar dessas informações, já que em prova o examinador costuma cobrar de forma literal. E quanto ao artigo 4º, que é o nosso último dentre os princípios fundamentais, nós temos ali uma lista extensa dos chamados princípios das relações internacionais, em que a Constituição diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí fala lá no inciso 1, a independência nacional, 2, a prevalência dos direitos humanos, 3, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, 4 e 5, a igualdade entre os Estados, 6, a defesa da paz, 7, a solução pacífica dos conflitos, 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, 9, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, 10, a concessão de asilo político. Então, se percebemos, é uma lista bem extensa. Você precisa decorá-la? Precisa não. Basta você fazer o seguinte, como em prova o examinador costuma cobrar de forma literal, e ele costuma colocar de um lado, ali, na questão, itens que não correspondem àquele princípio que está se pedindo. Então, por exemplo, pede para você marcar um item que corresponda ao princípio das relações internacionais. Um dos itens vai ser um das relações internacionais, sendo que os demais serão fundamentos ou então serão objetivos. O que é que você faz? Se conhece os fundamentos, se conhece a separação dos poderes e dos objetivos, o que não for um desses 3 será o princípio das relações internacionais. Fica mais fácil, então, a gente lembrar, por meio da exclusão, sobre os princípios das relações internacionais presentes lá no artigo 4º da Constituição. Então, seria esse um fator que ajuda bastante nesse estudo. Esse é o estudo sobre os princípios fundamentais. Como eu falei para vocês, é um estudo bem literal, é assim que costuma ser cobrado em prova. Mas passando já para um outro ponto, que esse talvez demande de uma maior complexidade, maior quantidade de questões na sua prova,
Nós vamos falar agora do artigo 5º da Constituição, o famoso artigo 5º da Constituição. Olha, se tem uma certeza, tá? Se tem duas certezas no mundo, uma é que vai cair na sua prova o artigo 5º da Constituição e o outro é que todo mundo um dia vai morrer, né? Essas são duas certezas no mundo. Falou em direito constitucional, tem que cair tem que acontecer uma dessas duas coisas aí, né? Na nossa vida. Ou cai o artigo 5º da Constituição na nossa prova, ou então e a gente vai morrer. São duas certezas que a gente deve ter, só que quanto à última, o fato de a gente morrer, ainda tenho dúvida. Mas o artigo 5º da Constituição, ele certeza cai na sua prova. Essa é uma relação que a gente deve sempre lembrar. E por esta razão, há uma maior necessidade de estudarmos o artigo 5º da Constituição. Há uma necessidade maior de a gente conhecer as disposições. Por isso, eu queria que vocês colocassem nos seus estudos, até a data da sua prova, uma leitura, pessoal, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana desse dispositivo, desse artigo 5º da Constituição. Como vocês já devem ter olhado, ele é bem extenso. São 79 incisos e 4 parágrafos. Essa é uma realidade que a gente encontra dentro da Constituição. E aí, o que é que acontece? Como ele é muito extenso, o examinador costuma cobrar sobre aspectos literais dele e acaba pegando muita gente pela falta de conhecimento do próprio texto constitucional. Então, se você pegar o texto da Constituição e reiteradamente, durante a sua preparação, ler esses dispositivos, isso vai ajudar demais. Eu garanto que você vai acertar questões em prova só conhecendo a literalidade do texto da Constituição. E é tanto que eu quero aqui aproveitar, dentro desse desafio da Implacável de acordar às 5 da manhã, também lançar um desafio para você, tá bom? Começando a partir de hoje. E aí eu vou pedir aqui a Camila para que todo dia ela cobre vocês. É o seguinte, nesses 5 dias, né, acordando às 5 da manhã aqui com a Implacável Concurso, eu gostaria que vocês, nesses 5 dias, não precisa ser às 5 da manhã não, tá? Pode ser no decorrer do seu dia, que você leia pelo menos uma vez o texto do artigo 5º da Constituição Federal. Então, hoje, mais tarde, você vai ler lá o artigo 5º da Constituição, e quando eu falo ler, é só ler mesmo. É você pegar lá o texto do artigo 5º e ler ele de forma literal, passar os olhos sobre ele. Por que que eu quero isso, pessoal? Porque a gente deve visualizar que conhecer das disposições, se familiarizar com aquilo, é fundamental para a nossa prova. Lá na hora da prova, o examinador ele vai colocar as disposições do artigo 5º da Constituição Federal. E aí o que você vai perceber é que a maioria das vezes costuma ser cobrado de forma literal. Como a cobrança é literal, você vai simplesmente se familiarizar. Chegar lá na hora da prova e dizer, olha, isso aqui está esquisito. Se isso aqui está esquisito, é porque provavelmente isso aqui está errado. Agora, esse ponto aqui está familiar, eu acho que eu conheço isso aqui. É porque provavelmente aquilo ali está certo. E essa é uma forma efetiva de se estudar. Então, leia o texto do artigo 5º da Constituição, faça isso durante esta semana, depois continue até a data da sua prova, porque isso vai lhe ajudar. E eu garanto que você vai ali conquistar 1 ou 2 questões na sua prova, fácil, tá bom? Pois o artigo 5º da Constituição é certeza que ele cai. E não só na Guarda de São José. Em todo concurso público que tem direito constitucional, é quase obrigatório a cobrança do artigo 5º da Constituição. Então, faça isso, tá bom? Então, todo dia, leia o texto do artigo 5º da Constituição durante esta semana, que ao final da semana, na sexta-feira, eu quero que vocês resolvam questões sobre o artigo 5º da Constituição. Pode resolver o que for. Vocês vão perceber que uma maioria das questões elas vão estar no papo para vocês, só pelo fato de conhecer do texto do artigo 5º. E aí, muita gente tem preguiça, é muito extenso, professor. Olha, eu praticamente, diariamente, leio o artigo 5º da Constituição. Eu já calculei uma vez. Eu levo 8 minutos para ler o artigo 5º da Constituição. Eu faço uma leitura devagar, mas eu não paro ali para tentar entender as palavras, não. Eu só leio. É isso que eu faço. Por quê? Porque o fato de eu sempre estar passando por ali faz com que eu me familiarize com aquelas disposições. É tanto que hoje, no meu caso, que eu vivo isso profissionalmente, e há muito tempo eu já faço essa leitura diária, praticamente, do texto do artigo 5º da Constituição, hoje eu já sei ele de cor de cabeça, de cor salteado, já sei até mesmo as vírgulas que se encontram lá, mas enfim, você não precisa decorar, você só precisa se familiarizar. É lembrar que na hora da sua prova, as informações elas vão aparecer lá na sua questão, tá bom? O Isaac falou aí, né, que fica sabendo dos direitos humanos naturalmente. Sim, é natural, até porque quando fala de direitos humanos, a gente está diante de ali, na Constituição Federal dos Direitos Fundamentais, de direitos humanos presentes dentro do texto constitucional. Por esta razão, a gente acaba visualizando sempre essa facilidade também para os direitos humanos, tá? E aí, continuando o nosso raciocínio,
Dentro do artigo 5º são 79 incisos e 4 parágrafos. Dentro desses dispositivos, nós encontramos aquilo que nós chamamos por remédios constitucionais. 7 remédios importantes para a nossa prova. Nós temos ali o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção, a ação popular, o direito de petição e o direito de certidão. Você vai encontrá-los também dentro do artigo 5º da Constituição, que é um estudo que praticamente se faz à parte, porque a natureza jurídica desses dispositivos acaba sendo diferente das demais. Nós temos aqui o que chamamos por garantias fundamentais dentro do artigo 5º da Constituição, que são os famosos remédios constitucionais. São garantias que visam efetivar direitos. Essa é a visão que a gente deve ter. Além desses pontos, também devemos observar, pessoal, a existência, tá, dentro do artigo 5º da Constituição, de dispositivos relacionados à aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Se você observar, existem 2 previsões sobre tratados internacionais na Constituição que costumam ser cobrados, tá bom? Você vai encontrar lá no parágrafo 3º o famoso dispositivo de aprovação como equivalência à emenda constitucional, e no parágrafo 2º a disposição de cláusula de abertura, em que diz que as disposições ali presentes, elas não excluem outras decorrentes do regime dos princípios adotados pela nossa Constituição ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte, mostrando a importância de tratado internacional sobre direitos humanos para o contexto constitucional, tá bom? Mandar um bom dia aqui para o grande Elias, que já está com 4 quilômetros pagos aí hoje, né? É assim que se faz. Show de bola, Elias. Parabéns aí pela disciplina de sempre. Você é o cara. Enfim, pessoal. Então, esse raciocínio ele é importante para nós. Esse estudo ele deve ser feito de forma bem completa, dentro sobre o artigo 5º da Constituição, mas essa leitura diária, você vai perceber que vai ajudar bastante, você vai subir muito no nível de resolução de questões sobre o artigo 5º, tá bom? E aí eu já passo com vocês agora para a gente analisar as disposições presentes lá no artigo 37 da Constituição. O artigo 37, se você observar, ele dá início ao ponto da organização político-administrativa do Estado. Na verdade, fica ali um pouco mais para o final, dentro do título relacionado à organização político-administrativa do Estado, na seção, no capítulo referente à administração pública. Quanto ao artigo 37, somente, né, que é o que vai ser exigido na sua prova, ali compõe-se de compreensões gerais sobre a administração pública. Falaremos sobre os chamados princípios da administração pública, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios explícitos da administração pública sempre são bem cobrados em prova. Então, você vai lembrar, por meio da sigla do LIMP, já ouviram falar, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse ponto ele é importante. Além dessas disposições dos incisos que seguem. Se você observar, o inciso 1, que fala sobre investidura, aqueles que podem concorrer a cargo público no Brasil, brasileiros, né, e estrangeiros na forma da lei. Beleza, outros pontos importantes, a gente vai falar de concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos. Existe também a compreensão excepcional de ingresso na administração pública por meio de cargos em comissão. Cargo em comissão, como você sabe, é de livre nomeação e livre exoneração. Da mesma maneira, a chamada função de confiança é de livre nomeação e livre exoneração. Ambos exercem funções de chefia, direção e assessoramento, sendo que, neste caso, a gente não vai visualizar a pré-existência de um concurso público para tal. A regra para o ingresso na atividade administrativa, como servidor, como agente público, é por meio de concurso público. Porém, existem condições excepcionais por meio daquilo que nós chamamos de cargo em comissão e de função de confiança. E aí, se você puder estabelecer um ponto que é fundamental, que é muito cobrado sobre o artigo 37 da Constituição, é quanto à disposição do artigo 37, inciso 5. Lá vai falar, pessoal, da diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Você vai entender que, primeiramente, ambos são cargos, são atividades que exercerão direção, chefia ou assessoramento. Além disso, você vai entender que ambos são de livre nomeação e livre exoneração. A diferença primordial é que o cargo em comissão ele pode ser ocupado por servidor ocupante de cargo efetivo, assim como pessoas de fora da administração pública. Aquele que não tem vínculo com a administração, ele pode ocupar um cargo em comissão. Já quando eu falo de uma função de confiança, não. Esta somente poderá ser ocupada por aquele que tem vínculo com a administração. Então, você vai ser guarda municipal daqui a pouquinho lá em São José. Você poderia
Você poderia ocupar uma função de confiança? Sim, tá bom? Enquanto você não é agente público, você poderia ocupar uma função de confiança? Não. Agora, carga em comissão, esta é possível ser ocupada tanto por servidores públicos efetivos, como também por aqueles que não são, tá? Não são ali integrantes da administração pública. O Dani pediu aí para explicar o inciso 11, eu explico já para você, eu vou chegar lá, tá? Então, beleza, esse é um dispositivo importante. Além desses dispositivos, existem algumas outras regras específicas que são importantes para a nossa prova de forma literal, como a noção lá de validade dos concursos públicos. O edital ele tem a validade de até 2 anos. Cuidado que não é uma validade de 2 anos, e sim de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E outro ponto que você deve tomar cuidado, tá? Se o edital tem a duração de até 2 anos, ele pode ser prorrogado por igual período. Quer dizer, então, que o tempo inicial de duração do edital, ele vai vincular o tempo de prorrogação. Se é até 2 anos, poderia ser, por exemplo, de 1 ano e meio. E aí, então, se for para ser prorrogado, só pode ser prorrogado por 1 ano ou 1 ano e meio, a depender do que foi instaurado inicialmente ali para a definição de tempo de validade do edital. Tudo bem? Esse é um ponto importante que a gente deve tomar cuidado, que frequentemente é cobrado em prova de modo a lhe confundir. Bom, quando a gente fala também sobre o artigo 37, a gente deve visualizar lá o que dispõe o inciso 11, como o Dani falou aí. O inciso 11 é um ponto importante e extenso pra caramba, né? Se a gente observar, a gente começa lendo o artigo 37, inciso 11, a gente não entende nada. Quando chega no final, a gente parece estar no começo, né? Já não entende mais nada também. Enfim, para facilitar a nossa vida, eu vou trazer aqui para vocês uma noção do que lá se estabelece, tá? Lá se estabelece o que nós chamamos de teto remuneratório. O teto remuneratório está relacionado a quê? O teto remuneratório está relacionado ao máximo que pode o servidor integrante de um órgão integrante da administração pública receber como remuneração. E aí a gente deve observar que existe a disposição de um teto geral. O teto geral, que é o máximo que se pode ser recebido dentro da administração pública, conforme diz a nossa Constituição, é o subsídio do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto geral. Só que se observarmos dentro do Poder Judiciário da União, dentro do Poder Executivo da União e do Legislativo, também existem definições, né? Lá diz que o salário no Poder Executivo, ele não pode ser superior ao do Presidente da República, assim como no Poder Legislativo não pode ser superior ao dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Beleza, no Poder Estadual, a mesma compreensão. No estadual, não pode ser superior ao percebido pelo governador no Poder Executivo, no Poder Legislativo pelos deputados estaduais, e no Poder Judiciário pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Já no âmbito municipal, no seu caso, que esse talvez seja importante porque ele envolve a sua área de atuação, o máximo que pode ser percebido qual é? É a remuneração do prefeito. Então, você, como guarda de São José, não pode receber mais do que o prefeito do município de São José. É um estabelecimento de teto remuneratório. É o máximo, tá bom? Que se pode receber. É possível que o servidor ele acabe ganhando mais do que o teto remuneratório? Sim. Só que a gente ouve falar dos próprios ministros do Supremo ganhando mais do que eles mesmos, né? É porque a gente deve observar que o teto remuneratório ele não se sujeita às limitações daquilo de pagamento por verba indenizatória. Eu sei que o subsídio é um pagamento por parcela única, isso não vai ser cobrado na sua prova, até porque está lá no artigo 39, parágrafo 4º, mas o que se acresce após o subsídio pode ser como forma de pagamento de verba indenizatória, tá bom? Esse é um raciocínio que a gente deve visualizar aqui para a nossa prova, lá no artigo 37, inciso 11, que de fato é um dispositivo bem importante. Outro dispositivo importante, tá? E aqui levantar para vocês sobre o artigo 37, é o que corresponde lá ao dispositivo relacionado às entidades da administração pública. Você sabe que a administração pública, como atividade, ela pode ser exercida de forma centralizada ou de forma descentralizada. O que nós chamamos também de administração pública direta e administração pública indireta. A direta é composta pelos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os municípios fazem parte da administração pública direta. Já a administração pública indireta, ela é composta por entidades administrativas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Tudo bem? Então, nós temos entes da administração pública direta e entidades da administração pública indireta.
E um ponto muito cobrado em prova é a forma de criação dessas entidades da administração pública indireta. O que é que acontece? Segundo a Constituição Federal, as autarquias serão criadas por lei. Criadas por lei. Já quando eu falar de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, essas não são criadas por lei. Elas são autorizadas por lei. Então, cuidado, tá bom? Só a autarquia que se cria por lei específica, enquanto as demais são autorizadas por lei. Beleza? Esse é o raciocínio. A Franciele colocou aí, ó, autarquias. Perfeita. Perfeito. Ela é criada por meio de lei, tá bom? Ela é criada por meio de lei. Já quando eu falar de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, essas aqui são autorizadas por lei. E devemos lembrar que caberá à lei complementar estabelecer a atividade da fundação pública. Lá fala desta última, no caso, a fundação pública, conforme diz o texto da nossa Constituição. É importante a gente lembrar dessas disposições, tá bom? Isso aqui também sempre é cobrado em prova, e essas são as compreensões mais relevantes sobre o artigo 37 da Constituição, que eu também aconselho que vocês conheçam a sua literalidade. Então, coloque nos seus estudos sempre o estudo literal do texto constitucional, porque isso vai lhe ajudar. E agora eu passo com vocês para o último tópico do nosso edital, que é aquele que corresponde à segurança pública, no artigo 144 da nossa Constituição. Segundo a nossa Constituição, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de alguns órgãos. Beleza. Primeiro ponto, tá? Segurança pública é dever do Estado. Quanto a todos, ela corresponde a direito e responsabilidade. Não vai trocar as bolas, pois muitas vezes a questão ela vai afirmar que a segurança pública é dever de todos, direito e responsabilidade do Estado. O Estado tem direito à segurança pública, não, tá? Quem tem direito é a gente. O Estado tem um dever de garantir a segurança pública. Tudo bem. Através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos indicados na Constituição? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais da União, dos estados e do Distrito Federal, né? A gente sabe que existe a Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Polícia Penal Distrital. Muita atenção, pessoal. Você que está estudando para concurso de guarda municipal, isso aqui pode ser uma questão na sua prova. Quando a gente falar de guarda municipal dentro da Constituição, ela pode ser considerada como órgão de segurança pública dentro da Constituição Federal? A gente deve ter cuidado que não, tá? No caso, pessoal, quando a gente fala dos órgãos constitucionalmente estabelecidos como de segurança pública, são aqueles do inciso 1 ao 6 do artigo 144. Ah, professor, mas teve um ADPF em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Guarda Municipal era integrante da segurança pública. Sim, pessoal, existe essa ADPF, só que eu queria que vocês tomassem cuidado na hora de interpretá-la, tá bom? Ser integrante da segurança pública é diferente de ser órgão de segurança pública constitucionalmente estabelecido. A Guarda Municipal, ela já tinha previsão há muito tempo, lá na chamada lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, como órgão integrante da segurança pública. Ela exerce a atividade de segurança pública, isso é fato. Ela é um órgão exercente da segurança pública, porém não é um órgão constitucionalmente de segurança pública, porque para estar previsto ali dentro do artigo 144, precisa ser visualizado por meio de emenda constitucional. É algo que daqui a pouco vai acontecer. Se a gente perceber, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a movimentação sobre propostas de emenda à Constituição, de modo a acrescentar a Guarda Municipal dentre aqueles órgãos constitucionalmente estabelecidos, ela é grande. Algo semelhante aconteceu com a Polícia Penal. Não sei se vocês sabem, mas até 2019, Polícia Penal não existia como órgão de segurança pública, mas já existia ali o que nós chamamos de sistema penitenciário, que lá na Lei de Segurança Pública, né, na Lei do Sistema Único de Segurança Pública, nós encontramos lá os agentes penitenciários que foram posteriormente acrescentados ao texto da Constituição como policiais penais. É uma tendência do que vai acontecer para a Guarda Municipal, mas, por enquanto, vamos com cautela, tá bom? Se perguntar na Constituição Federal sobre órgãos de segurança pública, você não pode afirmar sobre a Guarda Municipal, porque ela não está lá, tá bom? Mas ela é um órgão integrante da segurança pública? Sim, ela é um órgão integrante, como já era anteriormente, tá bom? E é isso que eu queria que vocês tomassem cuidado. Muitas vezes as pessoas
pensam de forma equivocada. Eu sei que a Guarda Municipal tem previsão lá no parágrafo 8º do artigo 144, Amanda. Porém, ela não é um órgão indicado dentro de segurança pública. É só a gente observar o artigo 144, tudo bem? Na hora da prova de direito constitucional, você tome cuidado. Agora, Guarda Municipal tem previsão constitucional? Tem. Está lá no parágrafo 8º, em que os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Agora vamos analisar o que é condição prática de prova, tá bom? Você sabe muito bem, você vai ser guarda municipal. Guarda municipal somente protege bens, serviço e instalação municipal? Protege não. Você vai estar no meio da rua exercendo atividade de segurança pública como qualquer órgão de polícia, você vai perceber. Você vai estar no meio da rua fazendo ali apreensões de drogas, você vai estar no meio da rua garantindo a lei e a ordem, você vai fazer atividades próprias de órgãos de segurança pública. Porém, é somente proteger bem serviço e instalação? Não é. Aí o que é que acontece? A competência da Guarda Municipal é muito maior na legislação específica da Guarda Municipal do que na própria Constituição. E aí o que a gente deve se ater é o seguinte: se perguntar na sua prova de acordo com a Constituição, beleza, é só o que está lá escrito. Agora, se perguntar de acordo com a legislação, que eu não sei se ela cai na sua prova, aí tudo bem, você abre os olhos para a legislação. O que eu quero que vocês tomem cuidado, pessoal, é com a perspectiva de cobrança, tá bom? O que está na Constituição costuma ser cobrado de forma bem fechada. Aquilo e acabou. Agora, o que está além da Constituição pode ser cobrado, mas eles vão cobrar em outra referência. Eles não vão colocar de acordo com a Constituição. Então, se falar assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, assinale o item que não corresponde a órgão constitucionalmente previsto como de segurança pública. Aí item A, Polícia Federal, item B, Polícia Rodoviária Federal, item C, Polícia Civil, item D, Polícia Militar e item E, Guarda Municipal. Qual é que você vai marcar? É o item E. Ah, não, mas a Guarda Municipal é órgão de segurança pública. O que é que acontece, pessoal? Ela é órgão, mas integrante do SUSP. Ela não é órgão de segurança pública de acordo com a Constituição Federal. Então, você tem que tomar cuidado com o que se pede. Eu sei. E você vai ter o orgulho de dizer que assim que você colocar a farda azul lá e vai dizer assim, ó, eu exerço atividade de segurança pública, você vai ter esse orgulho de dizer. Agora, a questão é, na prova de direito constitucional, você toma cuidado com o que se pede. Porque se falar segundo a Constituição, não é segurança pública, segundo o texto expresso da Constituição. Tudo bem? É essa a perspectiva que você deve tomar cuidado. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês é orientar o que pode ser cobrado na sua prova, e é desta maneira que o examinador costuma fazer. Cuidado com o que se pede, beleza? E aí, falando de segurança pública, já aqui terminando a nossa participação, vamos observar com muita cautela, tá, pessoal, a compreensão que nós devemos ter sobre as competências de cada um dos órgãos. Um ponto mais importante, que é o mais cobrado em prova, é o parágrafo 1º do artigo 144, que fala da competência da Polícia Federal. É uma competência bem extensa. E aí, o que você vai lembrar? O que não for da Polícia Federal, lá no inciso 1 ao 4 do artigo 144, parágrafo 1º, será de quem? Da Polícia Civil, que é um órgão de natureza residual subsidiária, que acaba exercendo essa função, tá bom, pessoal? É essa a visão. E o Rivaldo levou uma consideração interessante. Se a GCM entrar como órgão de segurança pública na Constituição, porque integrante da segurança pública ela já é, né? As cidades terão obrigação, de fato. Repara comigo, pessoal. A segurança pública é dever do Estado. Dever quer dizer o quê? Que é uma obrigação. O Estado ele pode deixar de cumprir esse dever? Não, a Constituição impõe. Se ela é dever do Estado, ela não é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala em guarda municipal, segundo a Constituição Federal, segundo a Constituição, lá diz assim, né? Os municípios poderão constituir guardas municipais. Nem todo município tem guarda municipal. Mas no dia que ela se tornar órgão de segurança pública, provavelmente o que se acontecerá é que todo município deverá ter uma guarda municipal, já que guarda municipal exerce atividade de segurança pública e isso é dever do Estado, tá bom? Essa é a perspectiva. Então, a tendência é que isso aconteça, tá, Rivaldo? A tendência é que isso de fato aconteça. Mas, por enquanto, vamos nos ater o que diz a Constituição, de um lado, e o que diz a legislação, do outro lado. Na prova de legislação, como alguém tinha falado aqui que vai cair a lei do SUSP, na prova de legislação você marca ela como integrante do SUSP. Na prova de Constituição Federal, você não vai marcar ela como órgão previsto na Constituição como de segurança pública, pois essa ainda é a perspectiva de cobrança, tá bom? Então, cuidado com essa
essa análise. A taxatividade dos órgãos, ela existe, mas a taxatividade dos órgãos que exercem a segurança pública fora da Constituição não existe. Então, seria essa uma premissa importante que a gente deve observar quanto ao que é órgão de segurança pública presente na Constituição e quanto a órgão integrante de segurança pública que pode exercer atividade além da Constituição Federal. Tudo bem? Beleza? E com essas considerações, então, a gente passou por todo o edital ali, delineando aquilo que é mais importante para a nossa prova. E eu quero reiterar aqui para vocês aquele desafio, né? Vocês já estão num desafio aqui na Implacável Concurso, todos os dias às 5 horas da manhã, uma aula com um professor diferente relacionada ao seu conteúdo para a Guarda de São José. Mas eu quero acrescentar no seu dia, não precisa ser às 5 da manhã, nem antes, pode ser depois, tá bom? Em que você vai ler todos os dias o texto do artigo 5º da Constituição Federal durante esta semana. Aí, quando for lá na sexta-feira, pessoal, no sábado, eu queria que vocês pegassem o máximo de questões de concurso público possível sobre o artigo 5º e resolvam. Perceba lá como o seu nível de estudo, seu nível de acerto sobre o artigo 5º ele vai aumentar muito. E por que eu insisto isso no artigo 5º? Porque o artigo 5º é certeza que ele vai ser cobrado em prova. Quanto aos demais dispositivos, eles também serão cobrados, também é importante a leitura do texto constitucional, porém vocês vão perceber que a certeza mesmo é do artigo 5º, que isso de fato vai ser cobrado, tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, então essas são as considerações sobre o nosso conteúdo programático. Vou deixar aqui agora vocês se arrumarem para ir para o trabalho, para começar a estudar, né? A Camila vai voltar aqui para a gente continuar falando. Camila, até desde o começo eu não consigo ver sua imagem aqui, tá só a primeira parte da minha tela aqui está toda preta. Eu consigo me ver, mas não consigo lhe ver, tá? Mas, enfim, então essas foram as disposições importantes aqui para nós. E só fazendo aqui o convite ao pessoal que está assistindo, antes de passar aqui efetivamente a palavra de vocês, para a Camila, para a pessoa da Implacável, é o seguinte, pessoal. Lá no canal da Implacável Concursos no YouTube, eu não sei se vocês já seguem, né, que é uma rede social bem seguida, lá tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Quando a gente fala sobre esse conteúdo da Guarda de São José, não é um conteúdo inovador, não é um conteúdo que somente é cobrado na Guarda de São José. Se a gente reparar, na maioria das provas de guardas municipais, esse conteúdo é cobrado. Logo, aproveita as aulas que estão disponíveis lá, tá? Não assista só a de São José, não. Tem muita aula de São José, mas não assista só elas, não. Assista outras. Tem muito conteúdo lá que vai ser cobrado na sua prova, então acompanha lá o canal da Implacável, segue no YouTube, ative o sininho das notificações. Já falei com o Elias, já falei com a Camila, nós vamos ter muitas aulas aí gratuitas para o concurso de São José, e também teremos ali o nosso grande finale, que é o grande aulão presencial, que eu conto muito com a participação de todos vocês, tá bom? Eu estarei lá, sairei aqui de Fortaleza, vou para São José, estarei lá, a gente vai dar só aquelas informações certeiras para a nossa prova. Já estou fazendo aqui uma análise da banca FEPES, já fiz, para falar a verdade, estou fazendo uma análise sobre os examinadores da banca FEPES para a gente ser o mais assertivo possível. E aí eu garanto que a sua participação nessa revisão de véspera vai fazer a diferença na sua vida e na sua aprovação, tá bom? Show, prof, muito bom. Acompanhei a aula toda aqui. Assim, não tem nem o que falar, né? O mestre é incrível a didática que o prof tem, o conhecimento, assim, não tem o que falar, prof. E aí, em questão de 40, 50 minutos, o professor bateu o edital inteiro, né? Falou aí de todos os assuntos que realmente são relevantes, podem cair, mas como o prof falou, a importância não só de acompanhar as lives, as aulas, mas também de ler, né? Sim. A leitura, de fazer questões. É um conjunto, né, prof? Não é só assistir vídeo aula, né? É um conjunto. Exato. A gente tem que perceber que estudo para concurso público é 90-10. 90% você faz em casa e 10% o professor lhe ajuda. É fato. Depende muito da dedicação do aluno. Não adianta eu Exato. melhor professor, melhor material e não fazer a sua parte, né, prof? Mas Exato. Exato. muito bom, maravilhoso. Imagina, se nessa live o prof já abordou tanto assunto relevante aí, imagina na revisão presencial, pessoal, sentindo a energia do prof presencialmente. Então vai ser incrível, todos estão convidados aí, aguardamos todos, né? E nos vemos, prof, dia 2. Novamente, obrigado pela Vamos, sim. aceitar aí esse desafio e pode deixar comigo que eu vou ficar de olho neles, hein? Eu vou cobrar aí. Cobre. Vou... Todos os dias, pergunto lá, quem foi que leu o artigo 5º? Ô, prof, e tem mais um convite aí. Na hora. Tá um madrugadão,
então, já que a gente já acordou cedo, então a próxima a gente faz ao contrário. A gente fica até tarde aí estudando. Perfeito. Se colocar de sexta para sábado, de sábado para domingo, dá boa demais. Tranquilo, então, vamos combinar. Obrigada, prof. Valeu, Um ótimo pessoal. Bom dia. Obrigado, Camila. beijo. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Deixa eu ver como que eu tiro o prof aqui para ele. Saiu. E aí, professor, pessoal, o que vocês acharam aí da aula? Gostaram? Excelente aula, o homem é bruto, que iniciativa massa, muito boa aula, estarei presente, sabe muito. Enfim, né, pessoal, quem acompanha aí a Implacável Concursos, acompanha aí os nossos profs, sabe da qualidade que cada um deles tem. E iniciamos aí, né, com o pé direito, com o prof. Samuel Marques, que, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores professores aí do Brasil, né, na área de cursional. Essa semana teremos aí outros profs incríveis, assim como ele, né? Então, fiquem atentos aí. A gente não vai falar amanhã quem será o professor, mas eu sei que você estará aqui nessa live, eu conto com isso, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos e já convido vocês para amanhã. E lembrando aí, revisão de véspera presencial, dia 2 de março, lá no Centro Multiuso, em São José, né? São aí 700 lugares, a gente já está quase lotado. O primeiro lote já foi, o segundo lote já está acabando com camiseta, tá? E as camisetas é até o dia 10 de fevereiro. Passou esse período, a gente não consegue mais encomendar porque não dá tempo, tá bom, pessoal? Então, quem ainda não adquiriu, a revisão será o dia todo, tá, Ju? Será das 8 da manhã até sei lá, até onde for, né? Tipo, a gente vai tentar entrar ali passando das 6 horas, vão ser mais de 8 horas de evento que a gente vai passar com todos os profs presencialmente, falando todos os tópicos. Quem já participou da revisão de véspera da Implacável, comenta aqui se vale a pena ou não. Gente, é incrível, tá? Os nossos profs, eles costumam aí garantir ali as questões da prova. A maioria das questões eles sempre vão falar. Claro que, como eu falei, vocês precisam fazer a parte de vocês, né? Precisam estudar diariamente, assistir as videoaulas, usar o nosso material, né? PDF, fazer resumo, resolver questões, fazer os nossos simulados e achar, né? A cereja do bolo é a revisão presencial lá no dia 2 de março. Então, eu conto com vocês, indiquem os amigos aí, que eu tenho certeza que vai valer super a pena, tá? Eu garanto para vocês. Se vocês não gostarem, eu devolvo o dinheiro de vocês. Ó, a promessa aqui, promessa é dívida. Tá bom, pessoal? Então, seria isso. Amanhã eu aguardo vocês aqui às 5 horas da manhã, beleza? E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o curso ou sobre a revisão, vocês podem chamar a gente no direct que a gente vai atender vocês. Beleza, pessoal? Um ótimo dia a todos, uma ótima segunda, uma ótima semana, né? Vai passar online? Não, só presencial, tá bom, Amanda? Então, um beijo para vocês e ótimo dia, até a próxima.